estivesse limpando a casa, o inimigo queria manifestar no meu corpo. Eu já sentia, porque eu sentia. Então, o meu corpo já começava a tremer, uma coisa ruim. E eu falava, meu Deus, vai manifestar. E eu corria e me ajoelhava no pé da minha cama. Sempre era assim. E aí, como que eu aceitei Jesus? Então, eu ouvi ali tudo. E quando eu comecei a ir aos cultos, eu falei para Deus. E aí eu vi o povo falando em mistério, rodando, né? E aí na macumba também tinha aquilo, mas só que era diferente, né? Lá na igreja eu senti uma paz muito grande, algo diferente. É muito diferente. Aquilo que é de Deus é diferente. E ali eu falei bem assim, meu Deus, se o Senhor me curar dessa depressão, se o Senhor me curar e me libertar, me transformar, eu vou ser crente doido igual esse povo aí. Eu prometo ser eu que eu vou ser crente igual esse povo doido aí, que esse crente doido que roda, que fala mistério. E aí, quando eu cheguei em casa, pastor Estel, eu peguei aquele monte de remédio que eu tinha de depressão e joguei aqueles remédios tudo fora. Eu falei, a partir de hoje eu quero Jesus. Jesus vai ser na minha vida. E eu comecei a ir mesmo para a igreja. Eu ia de tarde, de noite, eu lia a Bíblia, eu subia monte, eu jejuava. Sabe como eu esqueci tudo porque eu queria a presença de Deus. E como eu estava mudando as minhas roupas, eu ganhei uma saia. E essa saia eu lavava e vestia todos os dias, ia com ela pro culto. Tinha dia, pastor Esté, eu passei uma luta tão grande financeiramente. Assim também que eu aceitei Jesus, que meus filhos eram pequenos e ele usava fraldas, né? E eu pegava aquelas fraldas que eram usadas à noite e colocava para estender, para usar de noite para ir pro culto. E aí eu lembro o tempo da poeirona, sabia o tempo da poeirona? E pegava lá, falei, mas pro culto não deixo de ir não. E era com um no colo, eu tô aqui no braço. Quero dizer para alguém que tá em casa, né? Nada impede de você servir a Deus. Porque tem gente que põe impedimento no marido, que não é crente, no filho que diz que não dá conta. Nada impede. Eu com 2 meninos pequenos no colo, arrastando, né? Passando essa luta toda, mas eu estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E aí, com trabalho de libertação, foi indo. Aí Deus levantou um grupo de jovens na igreja. E eles começaram a fazer uma campanha em cima do monte. E eu falei, o Senhor, eu vou também. Onde falasse que tinha oração, eu tava junto. Era 3 horas da tarde, era de madrugada, eu tava junto, porque eu tinha uma sede de me libertar. Porque eu tinha muita vontade de me libertar, porque eu sentia o inimigo mesmo na minha vida. E aí os jovens fizeram 7 dias, e no último dia, que eles iam encerrar, eu falei, Senhor, eu queria tanto que demorasse mais um pouco, porque eu não fui liberta ainda. Aí eu falei só com Deus. E Deus usou o pastor e falou assim, Deus mandou falar que não é para encerrar essa campanha agora, que é para levantar mais 7 dias. Olha. Porque Deus vai fazer algo aqui ainda. Ai, meu Deus, eu fiquei feliz. Aí, quando subiram mais 7 dias. Quando foi no 8º dia, eu levei um lençol da minha mãe, né? Porque no monte, né? Pra botar lá pra... E aí o pastor falou assim, me dá aqui esse lençol. Porque hoje vai acontecer um mistério aqui em cima desse monte. E eu falei, ai meu Deus. E aí ele pegou o lençol, botou assim em cima do monte, né? Oraram sobre o lençol. É mistério de Deus, né, pastora? Mistério. Tem gente que não acredita, mas Deus, ele trabalha como ele quer, né? Quando Deus usa aquele profeta que vai na casa da sunamita, né? Que sobe em cima daquela criança, coloca a boca dele na boca da criança, né? Os olhos dele no olho da criança, a criança volta à vida. É mistério de Deus. Mistério. Então tem coisa que a gente nunca vamos entender. E ali ele espalhou lá e falou assim, sobe aí, Graça, nesse lençol. Porque hoje Deus vai fazer algo sobre a sua vida. E eu lembro que todas as vezes eu manifestava em cima, né? O inimigo manifestava no meu corpo ali no monte. E quando eu subi em cima daquele lençol, que eles começaram a fazer aquele clamorzão, que era muito jovens, né? Pastora, parece que desceu algo do céu, assim, tão surreal. E eu senti tomar o meu corpo, assim, que eu fiquei impactada. E eu comecei a dar tanta glória, 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 glória. E daqui a pouco fui batizada, né? Cheia de Deus. E comecei a sentir a graça de Deus e aquele clamor. E aquele ambiente tomou ali, a presença de Deus tomou aquele ambiente. Eu saí daquele monte ali, parecia que eu tava sonhando, tava igual aquele povo, né, como que sonha. E falando de mistério, fiquei a noite, assim, falando com Deus, né? Eu acho que eu te entendo, eu vou te cortar aqui um pouquinho, o povo fica meio bravo quando eu corto. Pode falar. Porque assim, tem algumas pessoas que passam por um processo de libertação. Você ficou envolvida em muitas áreas, como se diz, no mundo espiritual, né? Você cresceu numa outra religião, você era violenta. Isso. Então, assim, não era um demônio, era legiões, né, que habitavam o seu corpo. E aí eu imagino
que o processo de libertação, às vezes, para você era meio frustrante, né? Tipo assim, vou sentir a presença de Deus. Aí chegava lá, manifestação. Vou sentir a presença de Deus. Aí chegava lá, caía de novo. Então, tem pessoas que às vezes estão assistindo isso, que estão passando um processo de libertação e estão cansada disso, né? De sempre cair, de sempre ter manifestação. Às vezes a pessoa fica com vergonha, não quer mais voltar na igreja. E você sentia isso, você queria sentir a presença de Deus, você queria essa libertação. Era isso. É o que eu tô entendendo de você. Isso mesmo. E outra coisa, pastora, tem um pastor amigo meu, né, chamado Odilon, que ele me ajudou muito em trabalho de libertação. Eu entrava lá na casa dele 10 da noite. Saí de lá 3 horas da manhã. 3 horas da madrugada, né? É isso mesmo, 3 horas da madrugada. Porque era legiões, igual a senhora falou. Entrava um e saía outro, entrava um e saía outro. Então era muito demônio. E como que eu venci? Né? Rejeitando tudo que era do mundo. Rejeitei tudo que era do mundo, jejuando e orando, porque tem caça de demônio que é só com jejum e oração, né? E eu quis, e não desisti, né? Não desisti. E ali eu desci daquele monte, para a glória de Deus, passei a noite ali, sentindo a graça de Deus. Pastora, eu sentia dores de cabeça que eu queria sair correndo louca no meio da rua. E quando aconteceu isso lá em cima do monte, nunca mais eu senti uma dor de cabeça. Acho que o diabo fazia de tudo pra você não ir pra igreja, né? Era. Pra me enlouquecer, né? Na verdade, o objetivo do inimigo era me enlouquecer. Me enlouquecer ou me matar, né? E aí eu lembro que... Aí eu continuei orando e buscando. Aí eu lembro que tinha umas irmãzinhas que oravam 3 horas da tarde, né? Aquele solzão quente. E aí eu orando, e aí Deus me tocou em línguas, né? E eu falava em línguas. E aí quando vinha, eu falava assim, deve ser língua do diabo. Porque as pessoas dizem que o diabo fala em línguas. Então eu não vou falar, não. Interessante. Aí eu falei, eu não vou falar essas línguas, porque todo mundo diz que o diabo fala em línguas. Então, quando vinha, eu prendia. E aí eu não cheguei a falar pra ninguém. Por quê? Eu tava saindo de trabalho de libertação, né? Até você se assustava, mas já tô falando em línguas? Isso, e aí eu lembro que eu fui pra essa oração 3 horas da tarde, quando eu cheguei lá, e sempre orava, né, pelas irmãs. Aí na minha vez, eu fiquei de joelho no meio das irmãs, e elas levantaram a mão, e elas começaram a orar por mim. E aí Deus tomou uma irmã que não sabia de nada. Deus é maravilhoso. Nós estávamos vindo ali falando como Deus é lindo, né? E ela começou a orar por mim. Ela falou assim, por que você não fala as línguas que eu te dei? Nossa. Por que você pensa que é do adversário? Não é do adversário. Quem te deu essas línguas foi eu. Fala, porque sou eu que falo na tua boca. E aí eu chega a graça de Deus de falar. E ali eu disparei, comecei a falar em mistério. E ali tive a confirmação que realmente era Deus, né? Mas realmente a gente tem que ter esse cuidado, né, pastora Esther? É interessante você, porque tem gente que não tem, né? Isso. E a gente estamos vivendo um cenário que o inimigo tem trabalhado muito, né? Com a obra de engano dentro das igrejas, infelizmente, né? É real. Então eu tive esse cuidado de poxa, será que é do inimigo? Então Deus usou alguém que não me conhecia, não sabia, e falou, por que você não fala que eu que te dei? Aí pronto, aí a partir desse dia deixei Deus me usar. Que lindo. E Deus fez uma obra, né, na minha vida, para a glória de Deus, me libertou, né? Continue firme. Só que aí quando eu estava ainda na igreja, eu ainda estava com aquele companheiro. E pastor Esté, eu queria aquele companheiro de qualquer jeito. E eu orava, eu subia monte, e era com uma fotinha dele no joelho. Nossa. No óleo ungido, no monte. E ele no crime ainda. E ele preso, porque quando ele estava comigo, ele foi preso 22 vezes, né? Então, o máximo que ele ficava na rua era 6 meses. O resto era tudo preso, né? E aí, eu lembro que eu orando por ele, e meu pai ficou doente, né? Meu pai ficou doente, ficou internado no hospital, e eu fui ficar com meu pai. E aí, apareceu um rapaz, que ele tava todo de branco. Nessa época, eu não sabia ainda direito, mas tava escrito capelão. Né, na camisa dele. E aí ele foi no leito que meu pai tava, eu tava sentada. E ele olhou pra mim e falou assim, levanta tuas mãos. Aí eu pensei que ele ia falar algo do meu pai, né? Esperançosa, eu falei, deve ser algo do meu pai. Aí eu levantei as mãos. Ele falou assim, Deus manda te falar que se você insistir com esse homem, você vai chorar lágrima de sangue. Nossa. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Eu fiquei toda desmoronada, né? Porque eu amava e queria aquele homem de qualquer jeito. E eu falei, nossa. Aí ele só entregou isso e ele repetiu novamente. Ele falou, se você insistir com esse homem, você vai chorar lágrima de sangue. Esse homem não é pra você. E tem gente que fala que Deus ainda não fala essas coisas. Não, né? Esse capelão a gente conhecia, né? Não sabia nada da sua história. Nada. E aí, quando ele